Olá, esse é o Gente que Faz Governo. Nós passamos a primeira temporada do Gente que Faz Governo entrevistando prefeitos do Brasil inteiro. Prefeitos empreendedores. Prefeitos que tomaram iniciativas importantes para melhorar a qualidade de vida em seus municípios. Prefeitos que investiram na geração de emprego, na geração de renda. E essas iniciativas foram mostradas aqui nessa primeira temporada. Nós vamos encerrar com chave de ouro, prestando serviço exatamente para esses administradores públicos. Não só os prefeitos, mas secretários municipais e todos aqueles que ajudam a construir essas gestões vencedoras, vitoriosas. Para isso, nós estamos recebendo aqui o presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, a Atricom, Dr. César Miola. A Atricom, que é a entidade que representa não só os membros dos tribunais de contas, mas os próprios tribunais em todo o país. Doutor Miola, obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor começasse, por favor, explicando o que é um tribunal de contas. Por quê? Porque as pessoas falam tribunal, as pessoas já falam tribunal de justiça, confundem com justiça. O que é exatamente, por favor? Muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade para falarmos junto à sociedade e nos dirigindo, no particular, a gestores, agentes públicos de uma maneira geral, falando sobre o controle externo, que é a missão dos tribunais de contas do Brasil, que foram criados, o primeiro deles logo após a proclamação da República, o Tribunal de Contas da União, e nós temos hoje cortes de contas em todo o país, fiscalizando o conjunto da administração pública, das unidades federativas, da União, dos estados, de municípios, de todos os poderes, órgãos autônomos e entidades da administração indireta, autarquias, empresas públicas, fundações. Enfim, onde há recurso público, pode-se dizer de uma maneira geral, há a incidência da atuação dos tribunais de contas, cada um com uma competência específica. Somos 33 tribunais no Brasil, cada qual tem uma jurisdição própria. Essa jurisdição, claro, é de natureza administrativa. Os tribunais de contas não integram o poder judiciário, eles têm uma vinculação muito estreita com o poder legislativo, porque a Constituição reserva ao parlamento, em cada ente da federação, a competência de fiscalizar, de controlar, né? Costumamos dizer que as duas grandes competências do poder legislativo, atribuições, funções, envolvem legislar e controlar. E nesse particular, então, os tribunais de contas atuam de maneira técnica, com profissionais especializados, julgando as contas dos gestores públicos, de uma maneira geral, se pode dizer assim, e julgam em caráter definitivo, ou seja, as decisões têm caráter terminativo, elas não são submetidas a um controle judicial, a não ser, claro, que haja infringências as garantias do contraditório, da ampla defesa, que são previstas na Constituição. Mas os tribunais de contas podem punir aqueles gestores públicos que, por algum motivo, erraram ou efetivamente cometeram algum mal feito? Sim, tem competência para isso. Ainda em relação ao exame das contas, no particular do Poder Executivo, o presidente, governadores e prefeitos, a Constituição estabeleceu um modelo um pouco diferente. Os tribunais emitem um parecer prévio, que é um documento técnico, onde se examina aquela prestação de contas e depois o julgamento se dá pelo Parlamento, pela Casa Legislativa, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, ou Distrital, Câmara Distrital e Câmara de Vereadores. Mas, de uma maneira geral, é esse o espectro da atuação. E os tribunais de contas também têm uma atuação que é pouco conhecida, eles examinam todas as aposentadorias do serviço público. Fazem um controle ali sobre a regularidade das aposentadorias dos chamados regimes próprios de previdência, assim como examinam todos os concursos públicos, as investiduras por concurso, por contratação temporária, o que envolve uma massa extraordinária de trabalho, de processo. E quando há irregularidade, sim, podem aplicar multas por descumprimento da lei. Essa multa é contra o governo ou contra o governante? É o gestor que é responsabilizado pelo tribunal. A multa tem caráter pessoal, só atinge o gestor. Tanto é que, se ela não foi paga, por exemplo, e o gestor falece, com ele também, então, fenece a possibilidade, porque ela tem caráter pessoal, é uma pena mesmo. Mas há também as situações em que o tribunal pode determinar o ressarcimento, a restituição de valores. Por exemplo, uma obra superfaturada, vantagens funcionais pagas indevidamente, irregularmente, são alguns exemplos que podem ser dados de situações em que o tribunal tem a competência, sempre garantido o devido processo legal, não há arbitrariedade nenhuma, todas as garantias legais e constitucionais são preservadas.
mais esgotado o trâmite processual, com o trânsito em julgado, ou seja, não cabendo mais recurso da decisão, a possibilidade da chamada imputação de débito, ou seja, a determinação para que aquele prejuízo causado aos cofres públicos seja objeto de ressarcimento. E o que eu estou entendendo, então, os tribunais de contas, eles zelam pelo dinheiro público. É aquele ente que está ali para cuidar exatamente do bom uso do dinheiro público. Exatamente. Eu diria assim, sem pretensão demasiada, que são os olhos da sociedade em relação à boa gestão. E não apenas, e é importante essa observação que estás fazendo, porque não apenas quanto à legalidade. Durante muito tempo, os tribunais tiveram um foco maior naquilo que nós chamamos de conformidade, verificando se a lei foi cumprida, se a norma foi observada. Mas cada vez mais o nosso foco tem sido olhar numa dimensão de natureza mais qualitativa, ou seja, o resultado obtido com uma determinada política pública. Porque muitas vezes... Desculpa interrompê-lo. Explica um pouquinho melhor esse ponto. Quer dizer, não é só o controle do dinheiro, mas efetivamente se aquele investimento deu o resultado esperado, é isso? São os resultados. Esse é um foco que tem, digamos assim, ocupado cada vez mais a nossa atenção nos tribunais de contas. Claro que sempre vamos continuar verificando, por exemplo, se houve a licitação prévia, ou seja, a prática concorrencial para um contrato, para execução de uma obra, prestação de um serviço, aquisição de equipamentos, tudo isso foi e continuará sendo observado porque é inerente à nossa atividade. Mas a Constituição prevê também que os tribunais devem examinar a eficiência, a eficácia, a economicidade do gasto público. Então, muitas vezes uma determinada despesa observou todas as exigências legais, mas não trouxe um benefício maior à população, ou ficou aquém do que se poderia alcançar. Então, a medição, a análise desse desempenho, desse resultado, tem sido objeto da nossa atenção cada vez maior. Temos treinado os nossos auditores para que eles possam fazer essa análise que nós chamamos mais de natureza qualitativa. Por exemplo, na educação, a Constituição estabelece que estados e municípios devem aplicar, em termos gerais eu vou colocar isso, 25% das suas receitas, incluídas as transferências, no caso o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, eu diria assim, para simplificar, 25% do orçamento do município obrigatoriamente tem que ser usado na chamada manutenção e desenvolvimento do ensino, a educação. Muitas vezes, ou não mais das vezes, os entes públicos observam essa exigência, mas o desafio nosso é examinar, esse recurso se traduziu na matrícula de todas as crianças a partir dos 4 anos, por exemplo, na pré-escola, que é uma exigência constitucional. Essas crianças estão na escola na idade certa? Estão aprendendo? Há políticas de prevenção à evasão e ao abandono? O transporte escolar é fornecido regularmente, com condições de segurança, preservando a integridade física das crianças, dos profissionais de educação transportados. A alimentação escolar é de qualidade e é balanceada. Então, são desafios que nós mesmos nos colocamos, e em respeito ao texto constitucional, para que a população possa efetivamente contar com esse olhar crítico, porque foi a pergunta feita, não é? Então nós estamos aqui vigiando, eu costumo dizer, pela boa e pela correta aplicação dos recursos públicos. Presidente, nós estamos fazendo aqui um programa, você que nos acompanha sabe que a gente conversa com prefeitos do Brasil inteiro, prefeitos que têm iniciativas importantes. E eu tenho acompanhado que os tribunais de contas hoje em dia, não só no posterior, no depois do ato, ele toma a iniciativa de punir ou não, decide sobre isso, sobre esse uso bom ou ruim do dinheiro público, mas ele também hoje tem um caráter educativo, esse prefeito, porque não é fácil, né, presidente? Lidar com os processos todos da gestão pública, principalmente com um prefeito que não teve cargo público anterior, é algo complicado. Então os tribunais ajudam também os prefeitos. Muito. E cada vez mais, eu diria. E essa observação é muito correta. A administração pública é complexa. A legislação nacional já é muito abrangente, temos as normas, no caso, estaduais, as normas locais, então o gestor e a sua equipe precisam, de fato, ficar muito conectados com as exigências existentes e, às vezes, enfrentam dificuldades para implementar todas essas estipulações
que vêm contempladas no ordenamento jurídico. Então, a função orientadora dos tribunais de contas vem se sobressaindo cada vez mais. Atuação preventiva. De que modo nós temos feito? É melhor prevenir o problema do uso do dinheiro público do que depois só punir, né? Porque muitas vezes, quando o prejuízo se configurou, com ou sem má-fé, mas caracterizado o prejuízo, é muito difícil o ressarcimento. Embora os tribunais determinem e haja decisões, às vezes, de valores muito expressivos para o ressarcimento, nem sempre se consegue dar efetividade a isso. É uma experiência nos tribunais e muitas vezes em decisões do próprio Poder Judiciário, por diferentes razões. Então, prevenir, usando uma expressão que é antiga, é melhor que remediar, ou seja, e como é que se previne? No nosso caso, nós procurando orientar, nós temos escolas de contas em todos os tribunais de contas. Todos os tribunais brasileiros fazem capacitações para os gestores, para os técnicos da área do controle interno, da contabilidade, das procuradorias, os diferentes setores, nas áreas especializadas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, há um grande investimento dos tribunais de contas em capacitação, em auxiliar o gestor e os técnicos a melhor cumprirem com as suas atribuições, suas responsabilidades. Esse é um ponto. O outro é não atuar exclusivamente, como fizemos durante muito tempo, a posteriori, depois da execução da despesa, do gasto. É claro que, atualmente, nós temos condições de fazer um trabalho de acompanhamento por conta do instrumental tecnológico, das ferramentas, por exemplo, dos robôs, da inteligência artificial. Nós temos vários tribunais do Brasil que trabalham com essas ferramentas. Recursos tecnológicos, imagens de satélite para verificação de obras paralisadas. Nada foge aos olhos hoje dos tribunais de contas. Hoje nós temos um instrumental, tanto de recursos humanos extremamente qualificados, nossos auditores, nossos servidores, de uma maneira geral, são extremamente qualificados. E eu até dou um testemunho, não por mim mesmo, mas pela experiência. Eu venho dos quadros técnicos do meu tribunal, fui auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Sul, depois membro do Ministério Público de Contas, então acompanho de perto a evolução que nós tivemos, por exemplo, no quadro de auditores de controle externo, na atuação do Ministério Público de Contas, os membros dos tribunais, ministros e conselheiros, titulares e substitutos se qualificando permanentemente. E com esse instrumental tecnológico, muitas vezes é possível, identificando, por exemplo, num edital de licitação, uma planilha de custos, de preços, que apresentem valores elevados no todo ou em determinado item, seja pela inteligência artificial ou pela atuação do auditor propriamente, nós conseguimos levantar esse possível sobrepreço ou superfaturamento, que pode se configurar lá na frente, e adotar uma providência, solicitando informações, em se confirmando, determinando ou recomendando, conforme o caso, ajustes no edital, para que essa fase preliminar, que é tão importante, que é o edital, o projeto básico, estejam em sintonia, no caso, com as normas técnicas, com as planilhas de custos, e a partir daí a licitação transcorra sem aquilo que, por vezes, lá na frente, já na fase da execução contratual, seria detectado. Nós estamos conversando hoje com o presidente da Atricom, que é a Associação Nacional dos Membros e dos Tribunais de Contas em todo o país, o Dr. César Miola. Hoje nós estamos prestando serviço para vocês, gestores públicos que acompanharam essa primeira temporada inteira do Gente que Faz Governo, que, aliás, volta daqui a pouco. Gente que Faz Governo está de volta. Hoje nós estamos prestando serviço para você que é gestor público, administrador público. Nessa primeira temporada do Gente que Faz Governo, nós entrevistamos prefeitos de todo o Brasil, cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas. E todos eles têm suas dificuldades no dia a dia da gestão pública. Essas contas que são administradas por esses gestores, elas são fiscalizadas pelos tribunais de contas. E é por isso que nós estamos recebendo o presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, dos membros e dos próprios tribunais, o Dr. César Miola, que estava nos contando aqui como é que funcionam os tribunais de contas, quais são os processos mais comuns, mas eu queria agora, nesse segundo bloco, Dr. Miola, prestar um pouco de serviço, a gente orientar um pouco esses prefeitos, como a gente estava dizendo no bloco anterior,
governar é algo muito complexo, né? São muitas normas ali, principalmente para quem é prefeito de primeiro mandato, isso às vezes se torna ainda mais complicado. Quais são os erros mais comuns que o senhor tem percebido cometidos por prefeitos? Não necessariamente, como o senhor disse também, propositalmente, mas por falta de experiência, de conhecimento da lei e da máquina pública. Um aspecto muito importante que nós, ao longo dos anos, temos procurado destacar no trabalho dos tribunais de contas, eu diria até antes mesmo da Constituição de 1988, mas com ênfase a partir dali, haja vista que no texto constitucional há um empoderamento muito grande do controle interno também. O Tribunal de Contas faz controle externo, tá? Mas a Constituição determina que todos os poderes, órgãos e entidades devam manter uma estrutura de controle interno, que tem grande e extraordinária importância na prevenção. São os procuradores do município, as contadorias, as controladorias, as unidades propriamente de controle interno que devem existir nessas instituições, nesses poderes, órgãos da administração pública. Por quê? Eles vão acompanhar o processo das contratações, dos concursos públicos, fazer auditorias internas, porque os tribunais de contas, por mais efetivos que sejam, eles não estão vivendo o dia a dia da administração. É claro que hoje nós temos acesso praticamente online ao processamento das despesas, mas não estamos na intimidade administrativa. Realizamos auditorias, tudo isso com cada vez mais celeridade e presença mesmo, eu diria, contemporaneidade. Mas o controle interno é insubstituível na sua missão. Então, colocando uma questão, muitas vezes os administradores não valorizam o controle interno, não estruturam essas unidades com técnicos qualificados. Isso vale também para as procuradorias, que têm um papel muito importante. Ao longo do tempo, a advocacia pública, em muitos casos, foi considerada como assim uma espécie de apagador de incêndio, né? Surge uma crise, uma demanda judicial, um caso concreto para se resolver. Nós defendemos que a advocacia pública tenha uma atuação preventiva, acompanhando, atuando junto com o controle interno. Então, o administrador de boa-fé tem na procuradoria ou na assessoria jurídica, as estruturas menores podem ter também uma organização mais simples, tem nesses dois pilares, o controle interno e a advocacia pública, dois grandes aliados. Junto com isso, uma transparência efetiva, transparência ativa. Por quê? Porque na medida em que se coloca as informações ao conhecimento da sociedade, mesmo que muitas pessoas não procurem, gera um efeito controlador natural. Toda vez que se sabe que aquele ato administrativo pode ser examinado por um contribuinte daquela cidade ou de qualquer parte do mundo hoje, há um cuidado natural das pessoas, né, em zelar pela qualidade do gasto e da informação colocada. Então são pontos importantes. Problemas mais comuns, exatamente no caso de obras, por exemplo, os projetos básicos e executivos incompletos, insuficientes, e a insuficiência de recursos para garantir a execução dessas obras. Isso vai redundar muitas vezes em obras paralisadas ali na frente, ou em aditivos e mais aditivos, porque o planejamento não foi bem feito, então não se diagnosticou a situação concreta, por exemplo, das condições do solo, de outros fatores que impactam na execução. Então, a parte de planejamento nas obras é fundamental e isso é um problema que permeia, eu diria, a administração pública brasileira ainda. Muitas vezes, os órgãos de controle, o próprio Poder Judiciário, são cobrados pela suposta determinação de paralisação de obras, que por vezes acontece, até por iniciativa, por exemplo, dos tribunais. Mas no nosso caso, é minoritário o número de situações. Inclusive, num levantamento feito há algum tempo em parceria pela Atricom com o Conselho Nacional de Justiça, ali ficou evidenciado que a maioria dos problemas não decorria de decisões dos tribunais de contas, e sim da falta de planejamento e da garantia de recursos. É claro que uma obra que vai se executar durante vários anos, ela pode ter o escalonamento, mas é importante assegurar o recurso. Muitas obras paralisadas, porque às vezes há uma dotação inicial, uma reserva de recursos muito pequena, e depois a obra começa, faltam recursos, paralisa, abandono, perda, via de regra, muitas obras acabam precisando recomeçar porque aquelas fundações, aquilo que foi executado, não tem mais como ser aproveitado, tamanho o tempo entre o início e a sua retomada depois. Então são questões importantes. Um outro aspecto importante que peraí, só para a gente ir pontuando. Primeiro, erro comum. Erros em projetos executivos, ou seja, em projetos que antecedem a execução da obra. 2,
fazer previsão de obra sem o devido orçamento já reservado, já empenhado. Isso. E terceiro, o senhor ia falar? Eu iria falar de uma questão que daí não se relaciona diretamente às obras, mas é muito importante mencionar. É o tema da arrecadação, da receita. Muitos municípios brasileiros estão numa situação de arrecadação aquém daquela que poderia existir efetivamente. Por quê? Porque não instituem ou não cobram os impostos, os tributos da sua competência. É claro, as pessoas que estão nos acompanhando poderão dizer, mas há muitos municípios brasileiros pequenos, com pequena capacidade de arrecadação, por exemplo, do IPTU, do Imposto sobre Serviços, do ISS. É verdade. Mas acontece que mesmo nesse contexto mais limitado, muitas vezes a cobrança não se efetiva. Então, não raras vezes os gestores demandam, por exemplo, aumento na participação da distribuição dos recursos estaduais e federais, mas não estão exercendo a sua competência tributária. E essa, inclusive, é uma exigência da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que demanda que os impostos, os tributos, né? Quando a gente fala imposto, inclui também, além dos impostos, as taxas, as contribuições. Esses tributos precisam ser instituídos e cobrados de acordo com a realidade local. Ninguém está defendendo uma fúria arrecadatória. Não se trata disso, mas sim de exercer plenamente. Nós temos, em casos no Brasil, municípios cuja chamada receita própria representa 1, 2, 3, 5% do total arrecadado. Repito, em determinadas situações, isso se compreende, são regiões deprimidas, municípios pobres, mas em outros não se trata disso, se trata de abrir mão de receita pela não instituição ou pela não cobrança do tributo. O senhor falou de erros mais comuns. Como é que os prefeitos podem, se antecipando a isso, buscar os tribunais de contas proativamente para ter esse suporte, quase que uma consultoria? A gente falou muito tempo de Sebrae aqui nessa primeira temporada do Gente que Faz Governo, mas de alguma forma também os tribunais de contas fazem um papel, do ponto de vista da natureza, muito parecido, né? Sim, a nossa função orientadora ela é muito importante, muito relevante, e todos os tribunais do Brasil se preocupam com esse trabalho, como eu disse anteriormente, que tem uma grande força preventiva, né? No sentido de evitar a consumação do dano, do prejuízo, da irregularidade. E os tribunais, todos eles têm canais de atendimento, têm consultorias técnicas ou através das ouvidorias. Cada tribunal se organiza de uma forma para receber essas demandas dos gestores, mas todos, eu afirmo, podem ser procurados. É um atendimento qualificado, não é? Para dirimir uma dúvida específica. Normalmente os tribunais já acumularam tanto conhecimento e experiência que têm os chamados precedentes. Então aquela situação em algum momento já foi tratada, já pode ser objeto de orientação. E quando o assunto é complexo, muito complexo, com peculiaridades, muitas vezes então há uma consulta formal, por escrito, como nós costumávamos dizer antigamente, e o tribunal então se aprofunda naquele tema pontual. Mas, via de regra, as soluções oferecidas podem ser quase que instantâneas, haja vista essa acumulação de conhecimento. Os portais dos tribunais têm muitas informações, podem ser acessados. A transparência ativa dos tribunais tem evoluído bastante. Nós hoje temos muitas informações ali, em termos de pareceres, de consultas, também os nomes variam de acordo com cada tribunal, as decisões prolatadas, a jurisprudência do tribunal, tudo isso está à disposição. E se ali não estiver, o gestor pode bater as portas através desses canais, das consultorias, das ouvidorias, e será atendido, ou através da Lei de Acesso à Informação, dependendo da situação específica. Conversando com o presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, a Tricom, eu fico imaginando que nessa sua carreira aí de conselheiro dos Tribunais de Contas, hoje o senhor está nessa função de presidente, o senhor tenha visto aí várias histórias curiosas de prefeitos que erraram aqui, erraram acolá, mas eu acho que o importante é a gente transmitir a ideia de que o prefeito não tem que ter medo, o prefeito empreendedor tem que insistir nessas iniciativas. O senhor pensa assim também? O senhor pensa que os prefeitos empreendedores fazem a diferença? Com certeza. Na verdade, os tribunais de contas têm sido, inclusive, olhando nessa perspectiva, aliados dos gestores, por exemplo, em relação à implementação do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa.
não é? Os tribunais de contas ajudaram a oferecer segurança jurídica nas contratações e houve até um acordo de colaboração com o próprio SEBRAE mais remotamente, que permitiu que os gestores tivessem a tranquilidade de aplicar aquela legislação para as chamadas compras locais. Isso foi um trabalho muito importante dos tribunais de contas, repito, para dar tranquilidade aos gestores. O gestor de boa-fé sempre encontrará no Tribunal de Contas um aliado, sempre. Seja na orientação, na atuação preventiva, compreendendo as suas dificuldades. Agora, é preciso que esse gestor também internalize as boas práticas, práticas de controle, de transparência, porque aí fica estabelecida uma rede, digamos, virtuosa de colaboração entre o gestor e o Tribunal de Contas. Nós não queremos ter qualquer tipo de imagem ligada a uma ação persecutória, muito pelo contrário. O controle, na verdade, não se justifica por si mesmo, ele existe para, em última análise, assegurar a concretização de uma administração pública que atenda aos princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Quando fala em publicidade, transparência e eficiência. Então, na verdade, é uma relação também muito de colaboração. É claro que, às vezes, aquela imagem do controle passa uma certa apreensão, de se compreender reações nesse sentido. Mas a relação, da nossa perspectiva, dos tribunais de contas, quer ser cada vez mais dialógica. Aquela relação de império que durante algum tempo perdurou, por questões culturais, inclusive, no país, nós queremos deixar isso para trás, olhando o controle e a gestão nessa perspectiva de uma relação de colaboração visando, eu gosto de usar muito, o que está posto lá no texto da Constituição, bem no preâmbulo. A República Federativa do Brasil tem, entre os seus objetivos fundamentais, como uma síntese, a concretização do bem de todos. O Tribunal de Contas é um agente, um instrumento para ajudar a concretizar o bem de todos. O ministro Carlos Aires Brito falava muito sobre isso, sobre a importância do Tribunal de Contas para ajudar o bom governo e, eventualmente, impedir o desgoverno. Presidente da Tricom, Associação Nacional dos Tribunais de Contas, dos membros e dos próprios Tribunais de Contas, muito obrigado pela sua participação aqui, por todas as suas explicações, que com certeza orientam os prefeitos empreendedores, os gestores públicos de uma forma geral, prefeitos esses que foram, os gestores públicos que foram entrevistados em toda essa primeira temporada do Gente que Faz Governo. A gente vem com novidades por aí. Doutor Miola, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E reiterando, os tribunais de contas do Brasil querem ser aliados dos gestores públicos. A Gente Faz Governo volta semana que vem.